Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um webcast sobre o regime fiscal de apoio ao investimento, mais conhecido como REFAI. Hoje vamos abordar as condições de acesso e o cálculo do benefício fiscal deste regime, que permite deduções fiscais significativas para empresas que realizam investimentos em ativos. Para nos ajudar a entender melhor este tema, temos connosco Carla Pinto. Bem-vinda, Carla. Olá, bom dia, Sara. Bom dia. A Carla é Team Leader da FI Grupo by EBSA e vai nos ajudar a compreender de uma forma mais clara e prática o REFAI. Durante a sessão podem colocar as vossas questões no chat e a nossa equipa técnica vai responder assim que for possível. Antes de passarmos ao tema, gostava apenas de partilhar que este é um assunto que acompanho de perto com várias empresas e confesso que é sempre interessante ver como é que um incentivo fiscal pode realmente fazer a diferença quando é bem utilizado. E para darmos início ao tema, nada melhor do que perceber os fundamentos deste regime, por isso, Carla, passo-te a palavra para nos introduzir os temas principais, os requisitos e o modo de cálculo também do REFAI. Pronto, antes de mais, bom dia a todos. Espero que seja uma sessão esclarecedora e, claro, como a Sara muito bem referiu, qualquer dúvida que tenham também colocam, que depois iremos ter com toda a certeza a oportunidade de vos responder e de dar seguimento àquilo que são as vossas dúvidas. O objetivo aqui é fazer um contexto breve, digamos assim, daquilo que é, de facto, este regime fiscal de apoio ao investimento e, por um lado, explanar aqui um pouco o porquê deste regime se calhar estar a ser um pouco desaproveitado naquilo que é o nosso setor industrial. Mas, portanto, vamos começar aqui por um breve enquadramento e depois, de seguida, vamos esclarecer aqui alguns pontos mais críticos, digamos assim, do que é este benefício fiscal. Portanto, o REFAI é um benefício fiscal que tem uma determinada percentagem do investimento realizado em ativos não correntes da empresa. O objetivo aqui é incentivar, digamos assim, que as empresas façam investimentos e que daí depois consigam recuperar parte desse valor sob forma de um incentivo fiscal que permite reter valor dentro da empresa e, como tal, permite aumentar a competitividade, como aqui está indicado, e fazer com que a empresa vá aumentando também aqui os seus investimentos sucessivamente ao longo dos anos. Este benefício fiscal é uma dedução à coleta de IRC sob duas formas diferentes, concorrência de 50% para empresas com maior de 2 anos de atividade e até a concorrência de 100% para empresas com menos de 2 anos de atividade, sendo que o montante não deduzido pode ficar em crédito fiscal durante 10 anos. Isto permite que as empresas, em anos em que não tenham, por um motivo ou por outro, uma coleta que lhes permita deduzir, vão aqui diluindo ao longo dos anos e, portanto, não significa que o facto de um ano não terem a coleta suficiente para deduzir, não o possam aproveitar em anos seguintes, o que é ótimo pela fluidez também aqui um bocadinho daquilo que é os investimentos. Condições de acesso, ter um CAI elegível maioritariamente industrial e de serviços com algumas reticências, mas associados à indústria transformadora, que é a maior parte do nosso tecido empresarial. Depois temos aqui os requisitos que são habituais em tudo o que é benefícios fiscais, em tudo o que é incentivos financeiros. Dispor de contabilidade organizada, ter a situação tributária e contributiva regularizada, manter na empresa os bens de investimento durante um mínimo de 3 anos, caso seja uma PME, ou 5 anos, caso seja uma não PME, ou então durante o respectivo período mínimo de vida útil do bem, quando for inferior a estes 3 ou 5 anos, dependendo da tipologia da empresa, e, por outro lado, proporcionar a criação de postos de trabalho e a sua manutenção. Este acho que será um dos pontos mais críticos, quer a nível do que as empresas têm que garantir em termos, já vamos depois ver um bocadinho mais à frente, mas em termos de condições de acesso, quer depois pela sua manutenção, quer a principal questão que muitas das vezes em auditorias são levantadas pela autoridade tributária. Okay? O REFAI, nas regiões Norte, Centro, Alentejo e Açores e Madeira, é 30% daquilo que são as aplicações relevantes, portanto, daquilo que são os investimentos que a empresa faz no âmbito daquilo que é a sua atividade, até de 15 milhões de euros, e 10% das aplicações relevantes relativamente à parte excedente.
Regiões elegíveis do Algarve e área metropolitana do Porto, de Lisboa, peço desculpa, são 10% das aplicações relevantes. Isto depois nós temos aqui em legislação uma tabela que nos indica concretamente quais são estas regiões elegíveis no âmbito do REFAI. Despesas elegíveis, portanto, temos ativos fixos tangíveis em estado novo, portanto, aqui não entra aquilo que são investimentos de substituição, digamos assim, daí que também há pouco atrás tínhamos falado que é o não corrente da empresa, e aqui estamos a falar de construção, aquisição, reparação e ampliação de edifícios, desde que sejam instalações que sejam fabris ou afetos a atividades turísticas de produção de audiovisual e administrativos, portanto um setor que é um bocadinho aqui à parte daquilo que é a indústria, digamos assim, máquinas e equipamentos produtivos, incluindo o próprio software que é necessário ao seu funcionamento, equipamentos informáticos, depois viaturas de transporte de mercadorias, desde que devidamente enquadradas naquilo que é a operação da empresa, e a sua atividade. Depois temos aqui os ativos intangíveis, que no caso das não PMEs não podem exceder os 50% daquilo que é o investimento total, e estamos a falar de patentes, licenças, transferência de know-how e por aí também, e depois, desde o Orçamento de Estado de 2014, os custos salariais decorrentes da criação de postos de trabalho com o nível 7 e 8, mestrado e doutoramento, do Quadro Nacional de Qualificações. Este é um dos pontos que veio aqui trazer algumas mais-valias para alguns setores em específico, em que os seus principais equipamentos, entre aspas, são pessoas, portanto, nomeadamente aquilo que são o setor dos serviços, e portanto veio aqui trazer uma componente bastante interessante e importante para este tipo de empresas que têm um nível de contratação muito elevado, nomeadamente as empresas TIC, por exemplo, na área das TIC. Despesas não elegíveis, terrenos, salvo no caso de se destinarem à exploração de concessões mineiras, águas, minerais naturais e de nascente, pedreiras, barreiros e areieiros e investimentos na indústria extrativa. Depois, construção, aquisição, reparação e ampliação de edifícios não afetos a atividades produtivas e ou administrativa, portanto isto, muitas das vezes as empresas também podem ter aqui alguma dúvida, porque muitas das vezes fazem a construção, a aquisição, a ampliação destes edifícios e muitas das vezes têm aquela questão de que é tudo feito no mesmo edifício, desde as partes administrativas, desde as partes mais sociais, nomeadamente cantinas, estacionamentos e por aí fora, e muitas das vezes consideram que esta despesa não é elegível, o que pode não ser a verdade e o que tem que ser estudado mediante as condições e aquilo que é a atividade da empresa para avaliar se de facto não conseguimos alocar aqui alguma componente destas atividades, digamos assim, ao REFAI. Depois viaturas ligeiras de passageiros ou mistas também não. Depois mobiliário e artigos de conforto ou decoração, à exceção aqui da parte turística, que é o que adquirem, não é? Os hotéis, nomeadamente. Equipamentos sociais, estamos a falar de cantinas, ginásios, estacionamentos, por aí fora, e outros bens de investimento que não estejam afetos à exploração da empresa. Pronto. Aqui não são consideradas as adições de ativos fixos que resultem de transferência de investimento em curso transitado, exceto se forem adiantamentos. Okay? Portanto, quando um adiantamento pode não ser considerado num ano, mas no ano seguinte, a partir do momento em que sai desta conta de adiantamento, podemos fazer esta sua consideração no âmbito daquilo que é o REFAI. O REFAI em si tem que estar aqui enquadrado numa de 4 tipologias de investimento, pelo menos, não quer dizer que só tenha uma, que muitas das vezes pode ter mais do que uma. Quem já está um bocadinho habituado àquilo que são os incentivos financeiros também, na parte da inovação produtiva, estas tipologias são bem conhecidas. E temos aqui a criação de um novo estabelecimento, que é a criação de uma nova empresa, uma nova atividade económica, o aumento da capacidade de um estabelecimento já existente, que é maioritariamente aquela tipologia que as empresas recorrem, porque quando fazem investimento significa que a empresa, normalmente esse investimento vai trazer de alguma forma um aumento de capacidade, é para isso que habitualmente que o objetivo e o foco das empresas, não é? Aumentar esta capacidade para ter uma resposta mais célere, mais rápida e para aumentar aqui aquilo que é a sua cota de mercado.
a forma de fazer esta medição de aumento da capacidade não está bem explícita. Habitualmente vamos pelo valor bruto de produção, que é aquilo que também nos incentivos financeiros se utiliza, mas existem variadas formas de nós tentarmos perceber de onde é que vem este aumento da capacidade. E muitas das vezes é aqui que também barra aquilo que é uma auditoria da AT, que é o enquadramento que se faz nestas tipologias. A diversificação de produção, que está aqui muito associado ao valor líquido contabilístico dos ativos que são reutilizados, e depois aqui a alteração fundamental do processo, que também está aqui muito associada a amortizações e depreciações nos últimos 3 anos. Portanto, estes 2 últimos pontos têm regras bem definidas. A criação de novo estabelecimento, no fundo, também tem uma regra bem definida, não é? A criação de uma nova empresa ou de uma nova unidade económica. O aumento de capacidade é aquele ponto onde muitas das vezes o enquadramento tem que ser feito com bastante cuidado e com justificações claras e orientações claras na possibilidade de existir uma orientação da autoridade tributária. Pronto, basicamente e de uma forma muito resumida, digamos assim, estes são os principais pontos que temos que tocar. Entretanto, vou passar aqui, se calhar, a palavra um bocadinho à Sara, não sei se tem alguma questão. Sim, obrigada, Carla, antes de mais pela explicação, porque de facto este pode ser um instrumento fiscal muito interessante para as empresas e muitas das vezes, como eu costumo dizer em conversa com os clientes, o desafio não está na legislação em si, mas em perceber onde é que isto encaixa na realidade de cada empresa. Nesta apresentação que tu fizeste, eu gostava também de colocar algumas questões adicionais, porque acredito que estes pontos vão ajudar quem nos está a acompanhar nesta sessão a perceber melhor como aplicar o REFI na prática. A primeira questão que te gostava de colocar é que tu referiste que uma das condições que deve ser assegurada é que o CAI associado ao investimento se encontre entre os CAIs elegíveis. Desta forma, pergunto-te se consideras que existem setores que têm mais vantagens em utilizar este benefício fiscal e, por outro lado, se existe algum setor que está a subaproveitar este benefício. Sim, olha, Sara, eu não considero que existam CAIs que tenham mais vantagens uns em detrimento dos outros. Estou a falar de CAIs elegíveis, como é lógico. Considero que a indústria, por maioritariamente ter aqui algum foco naquilo que é os investimentos, são equipamentos, muitas das vezes é este o setor que mais utiliza este benefício, mas depois, ao mesmo tempo, também é o setor que se calhar o menos aproveita, porque muitas das vezes por falta de desconhecimento das empresas da existência do próprio benefício e da potencialidade e das vantagens que a empresa acaba por depois de ter a nível de reinvestimento de valor que não sai, digamos assim, da empresa. Por outro lado, como eu tinha dito há pouco, a questão do facto de nós conseguirmos agora incluir custos salariais nas contratações com qualificação acima do nível 7, estamos a falar de mestrado e doutorados, isto aqui traz uma mais-valia muito interessante para os CAIs de serviços elegíveis, porque de facto existem empresas que vamos ver, normalmente as empresas de serviços, é como eu digo, o foco é na componente humana, não é tanto na componente de equipamentos, digamos assim. Muitas das vezes o foco é computadores, servidores, pronto, mediante aqui, estamos a falar, por exemplo, numa empresa TIC, mas o foco do humano não existia. Portanto, a partir do momento em que agora os custos salariais também já pode ser um fator para entrar para o cálculo deste benefício e a sua recuperação, se falarmos aqui, por exemplo, no Norte, de 30% deste valor, tornou-se muito interessante e muito importante para este tipo de CAIs. Acho que muitas das vezes o subaproveitamento destes benefícios, estamos a falar do REFI, mas não é só do REFI, é CIFIDs e FBS, de ICES e por aí fora, muitas das vezes é por desconhecimento ou então por a empresa considerar que não consegue de algum modo justificar o facto, as condições que tem que respeitar e isso muitas vezes não é verdade porque pode ser fácil até de justificar. Ok. Aproveitando precisamente o que comentavas agora, mencionaste a necessidade de criação e manutenção de postos de trabalho.
Neste ponto, eu gostava que nos explicasses se existe alguma limitação ou restrição sobre o tipo de postos de trabalho a criar e de que forma é que este requisito se pode relacionar com a possibilidade de incluir estas pessoas ou estas despesas no próprio REFAI. Pronto, nós aqui a nível destes custos e a criação de manutenção de postos de trabalho, nós temos aqui duas coisas diferentes, temos duas questões diferentes. Temos a questão daquilo que é a condição de criação e manutenção nos 3 ou 5 anos, dependendo da empresa, dos postos de trabalho, e depois temos aquilo que é a inclusão, digamos assim, das despesas de determinados perfis contratados naquilo que é o cálculo do benefício. Nós temos vários benefícios que entram aqui com os postos de trabalho que são muito interessantes. Estamos a falar, como eu disse há pouco, do CIFI, do IFBS e por aí fora, que não são aqui cumuláveis, digamos assim. O CIFI não é cumulável com os custos associados ao REFAI, quer a nível de equipamento, quer a nível de recursos humanos. Portanto, como eu disse, temos duas coisas distintas. Temos aqui a questão de, como condição, termos a criação de postos de trabalho, e aqui não tem a ver com qualquer posto de trabalho, portanto, desde que afete aquilo que que seja uma consequência, digamos assim, do investimento que a empresa está a fazer. Portanto, existe esta condição, portanto, a criação de pelo menos um posto de trabalho sem termo, decorrente daquilo que é o investimento que a empresa está a fazer. Por outro lado, existe também aqui a sua manutenção dos postos de trabalho, não a pessoa, dos postos de trabalho sem termo durante os 3 ou os 5 anos, que dependendo da tipologia da empresa, se é PME ou se é não PME. Isto para a condição de criação e manutenção de postos de trabalho. Para a inclusão das despesas dos postos de trabalho criados naquilo que é o cálculo do benefício, sim, tem a condição de ser nível 7 ou nível 8. Ok. É interessante isso que comentas, até porque muitas vezes com os clientes nos perguntam, então, mas eu vou contratar e fico com esta pessoa, e conforme tu reforçaste, nós estamos a falar do posto de trabalho em si. Exatamente. Estamos a falar do posto e não estamos a falar, não é um benefício à pessoa, estamos a falar um benefício, é um posto que foi criado decorrente ou consequente daquilo que é o benefício, os investimentos feitos na empresa durante o ano fiscal que está em análise. Isso mesmo, obrigada, Carla. Passando também para um dos pontos que, por norma, as empresas têm muito interesse em conhecer. Falamos das despesas elegíveis, que tu também há pouco abordaste na apresentação, e a informação necessária para fazer o cálculo. Pedia-te se podias descrever os documentos necessários e os prazos também a ter em conta. Bom, o REFAI, como é aqui um benefício fiscal de dedução à coleta, o prazo é o prazo da submissão da modelo 22, logicamente querendo usufruir no ano, lógico que depois há todos os trâmites legais relativamente à modelo 22 e fazer as devidas substituições e por aí fora, mas considerando aqui um caminho normal e sem grandes desvios, portanto é habitualmente até ao 31 de maio, isto em termos de prazos. Depois, relativamente àquilo que são os documentos, não é nada mais do que aquilo que a empresa já tem na sua atividade e tem que ter, não é? Portanto, a dificuldade ou a complexidade do REFAI não está, digamos assim, no levantamento dos dados ou da informação necessária quando estamos a falar da componente mais financeira para cálculo do benefício. A complexidade do REFAI está associada ao devido enquadramento que é feito nas diferentes condições que são exigidas, nomeadamente as tipologias, a pertinência dos investimentos, a justificação de que os investimentos não são de substituição, o enquadramento na atividade da empresa e identificando o que não é corrente. Portanto, isto é a parte mais complexa, digamos assim, do REFAI, e que normalmente é o alvo das auditorias. Relativamente aos documentos, é os extratos contabilísticos das contas 43, 44 e 45, é o mapa de amortizações e depreciações, portanto, modelo 32 do IRC, a identificação das faturas
que vão estar associadas para que, no caso da existência de uma auditoria, seja fácil o auditor fazer aqui uma identificação daquilo que são os investimentos considerados, e depois a nível de pessoas, caso se considere as pessoas, também os extratos de remunerações, portanto, tudo aquilo que esteja associado à remuneração das pessoas. Logicamente, que depois existem aqui alguns fatores que serão adicionais, e esses sim que são importantes, porque obrigatoriamente temos que ter aqui um dossiê fiscal no caso de uma auditoria, e esse dossiê fiscal é aquele que é o ponto-chave para a justificação deste tipo de benefício. E é esse que se tem que ter muito cuidado e que se tem que ter bem fundamentado naquilo que são as condições de acesso ao REFAI e a sua manutenção de seguida nos próximos anos. Claro, obrigada. Uma questão que muitas empresas nos colocam também é sobre o usufruto do benefício fiscal. Durante a apresentação, referiste que para a maioria das empresas a dedução de IRC está limitada a 50% do valor da coleta. Existe mais algum parâmetro que deve ter tido em consideração durante o preenchimento do modelo 22? Sim, portanto, o modelo 22, aqui no caso dos benefícios fiscais, não é só do REFAI, o anexo D é a componente mais importante, tirando a folha de dedução, não é? Mas contudo que o anexo D é a parte mais importante de registro daquilo que são os benefícios todos, que, principalmente aqueles de dedução à coleta, nomeadamente CIFIDs e REFAI e por aí fora. Portanto, existem aqui alguns fatores que, em sede de auditoria, são muito vistos, e um dos quais, e daí que também há pouco eu não referi, mas uma das questões que este benefício pode não estar a ser bem aproveitado é das empresas considerarem que os investimentos que entram que estão a ser apoiados por um incentivo financeiro já não podem de todo ter um benefício fiscal. E isto não é verdade de todo. Pode acontecer, pode não acontecer. Existe aquilo que são os auxílios permitidos para determinadas regiões, é um mapa de auxílios em que estão bem definidos, e que o que nos permite, o que nos dá, digamos assim, é que é o máximo daquilo que a empresa pode usufruir como benefícios, quer financeiros, quer fiscais, para o mesmo equipamento. Por vezes, como isto tem majorações, dependendo da tipologia da empresa, por vezes as empresas que já têm incentivos financeiros para determinados equipamentos ainda conseguem recuperar parte em benefícios fiscais. E particularmente nestes casos, o anexo D e aquilo que é o preenchimento da modelo 22 é extremamente relevante, porque no caso da empresa de alguma forma ultrapassar esta taxa máxima de auxílios regionais, pode ter que repor algum valor de benefícios que esteja a ter. O que não quer dizer que deixe de ser interessante, que se a empresa tiver um benefício de 100 mil euros e tiver que repor 30 mil, não é? Acaba por ir buscar na mesma os 60 mil, pode ser na mesma interessante. Agora, este preenchimento é que de facto, e alguns campos específicos, o 74, 78 e por aí fora, de tudo que é benefícios, sejam extremamente importantes no preenchimento da modelo 22, e porque é este no fundo que explana aquilo que é a reposição de benefícios, aquilo que a empresa está a usufruir em cada ano, o que vai ficar, que vai ficar para anos seguintes, portanto, é uma das componentes mais importantes. Sim, essa questão que falavas é muito comum quando nós falamos com as empresas. Muitas vezes as empresas acreditam que por terem um incentivo financeiro não podem ter um benefício fiscal, e temos que justificar que muitas das vezes eles até casam entre eles, e que é muito, muito interessante para a empresa, não é? Por fim, gostava de te perguntar, mais com base na tua vasta experiência e também na tua opinião, quais é que são os erros mais comuns, além daqueles que fomos tocando aqui, que as empresas cometem a preparar uma candidatura ao REFAI, e como é que podem, de certa forma, ser evitados? Eu já fui tocando em quase todos, principalmente aqueles que são os mais importantes. De facto, têm existido algumas auditorias,
o que nos permite, o que é bom também, porque nos permite também perceber aquilo que é o enquadramento e aquilo que é a exigência da autoridade tributária ao nível deste tipo de benefícios, e portanto isto permite que cada vez mais também se consiga ir de encontro àquilo que a autoridade tributária pretende, incluindo no dossiê todos os pontos que consideramos que sejam importantes, mas de qualquer das formas, portanto, existem vários, é a ineficiência do enquadramento das tipologias de investimento, portanto, a forma como se enquadra isto naquelas 4 tipologias que há pouco eu tinha falado, e em parte o desconhecimento de alternativas ou de diferentes alternativas deste tipo de enquadramento, e que tendencialmente podem aqui evitar questões numa auditoria se forem devidamente claras e orientadoras. A falta de fundamento na justificação de criação de postos de trabalho face àquilo que é o entendimento da AT e alternativas a este entendimento e a justificação a este tipo de entendimento. A não consideração, como estávamos a falar, dos investimentos que já são apoiados por outro tipo de incentivos financeiros, essencialmente, e que se considera que não se consigam aqui enquadrar no RFAI, mas muitas das vezes ainda se consegue, tenha que estar devidamente justificado, e portanto temos que fazer o cálculo de se são ultrapassados ou não estes limites máximos de auxílio. Existem regras muito claras, mas complexas, por outro lado, para justificação. Porque pode aqui haver, por exemplo, a necessidade de reposição de uma determinada percentagem de benefícios fiscais, que muitas das vezes as empresas podem não ter isto em consideração, e o que leva no futuro, uma futura auditoria, em penalizações de juros de devolução graves e pesadas. Portanto, é importante que este dossiê fiscal esteja bem fundamentado, que esteja muito claro, que esteja orientado para aquilo que são as condições de acesso e as condições de manutenção do benefício, e que permita ou que possibilite o menor número de questões possíveis por parte da AT, não é? Que já sabemos que não é fácil para as empresas ter a autoridade tributária a fazer muitas questões. Portanto, se o dossiê for bem fundamentado, bem justificado, reduz-se muito este tipo de questões que se levantam em termos de benefícios fiscais. Boa, Carla, obrigada pelos esclarecimentos, como sempre foste super clara e ajuda bastante quem nos está a ouvir. Obrigada. De nada, Sara. Obrigada a todos. Obrigada. Agradeço também a quem nos está a acompanhar desse lado. É sempre um prazer partilhar convosco estes temas, que quando bem aplicados podem realmente transformar a forma como as empresas gerem os investimentos. Por hoje é tudo. Qualquer questão que tenham, podem deixar as vossas perguntas nos comentários, que os nossos colegas do Departamento Técnico vão responder com a maior brevidade possível. E deixo apenas uma nota final. Se efetuou investimentos em 2025, este pode ser o momento ideal para recuperar parte desse investimento e também aliviar a sua carga fiscal. Estamos aqui para apoiar em todo o processo de apuramento do RFAI e de outros benefícios fiscais que possam ser vantajosos para a empresa. Por isso, contem connosco para identificar oportunidades e maximizar também os resultados. Obrigada e até ao próximo webcast. Obrigada, bom dia, obrigada. Obrigada.